Boa noite, Flipossos! Agora, uma mesa muito especial. Nós vamos falar um pouquinho de literatura e saúde, com o projeto Médicos na Cozinha. Nós vamos falar com a doutora Paula, doutora Marina, doutora Tassiane, doutor Daniel, doutora Gina e doutora Juliana. Essa mesa é um sucesso. Olá, sejam muito bem-vindos. Olá. Olá. Vamos lá. Bom, gente, então eu estou aqui representando inicialmente a nossa equipe Médicos na Cozinha. Como vocês ouviram, nós somos uma equipe que tem como principal objetivo incentivar médicos, profissionais de saúde e pacientes a irem para a cozinha e adotarem um estilo de vida saudável. E é uma honra estar aqui nessa mesa e eu queria pedir para a Paula contar como é que surgiu o nosso projeto, como que nós unimos forças ali entre médicos, nutricionistas, psicólogos para formar esse projeto e para estar aqui hoje com os nossos livros, o Médicos na Cozinha, e também uma nova versão que vai ser lançada, que é o Médicos na Cozinha, Desvendando os Mistérios do Emagrecimento Sustentável. Bom, gente, a gente sempre, desde que a gente terminou a nossa faculdade, a gente começou a sentir uma lacuna muito grande no nosso ensino médico. E quando a gente começou a atender paciente de verdade no consultório e a começar a nossa prática clínica, a gente sentiu muita falta de alguns ensinamentos que a gente não teve. E eu e a Tassiane fomos procurar em cursos no exterior alguns assuntos que poderiam nos ajudar nisso. E aí a gente teve contato com a medicina culinária. Pela primeira vez, a gente nunca tinha ouvido falar nisso. Isso foi há mais ou menos 3 anos já, né, Tassi? 4 anos. E a partir disso a gente começou a aprender muito sobre nutrição, alimentação saudável, sobre comunicação. Então, como o médico pode ser mais efetivo ao orientar o paciente. E a gente começou a estudar muito esses assuntos. E veio essa ideia de colocar os médicos para aprender também sobre isso, no projeto Médicos na Cozinha. Quando a gente fala Médicos na Cozinha, muita gente acha que é apenas um curso de culinária, alimentação saudável, mas é muito mais do que isso, né? E aí, a partir disso, a gente começou a juntar uma equipe maravilhosa, que hoje é a equipe dos Médicos na Cozinha, com psicólogo, psiquiatra, nutricionista, chefe de cozinha, para a gente poder abordar todas essas questões, que são principalmente a comunicação médico-paciente, a nutrição, que é um gap no aprendizado médico, né? Historicamente, o médico não aprende sobre nutrição e alimentação saudável e como comunicar isso melhor para o paciente. E também, depois o Daniel pode explicar um pouco melhor, sobre a crise do autocuidado médico. Então, são os 3 pilares da medicina culinária e é o que se baseia o nosso projeto Médicos na Cozinha, que é comunicação, alimentação saudável e autocuidado, que a gente entende e aprendeu hoje em dia que é tão importante quanto cuidar, é da gente se cuidar primeiro, né? Historicamente, o médico é uma pessoa que não se cuida, né? E aí, nesse nosso projeto e no nosso livro, a gente aborda muito esses assuntos. E Dani, conta pra gente um outro pilar muito importante do nosso projeto, gente, é tentar fazer com que os médicos convençam os pacientes a colocar toda a teoria de um estilo de vida saudável em prática, porque existe um abismo muito grande entre faça exercício, se alimente bem, controle o seu estresse, durma bem, seja uma pessoa feliz, entre a teoria e a prática. E, às vezes, nós médicos, na nossa formação, e também até os psicólogos, os nutricionistas, nós não fomos preparados a convencer os nossos pacientes a fazerem uma coisa que a gente quer que eles façam, mas que eles não estão convencidos que é tão importante. Ou que, às vezes, eles estão até convencidos, mas eles têm muita dificuldade de colocar a teoria em prática. E para isso existem várias técnicas na nossa consulta, a gente motivar o paciente, a gente despertar no paciente essa motivação
para a mudança, de uma forma empática, de uma forma efetiva. Fala um pouco para a gente, Dani, sobre isso, sobre a entrevista motivacional, sobre a dança ali entre o médico e o paciente, não uma luta de boxe. Bom, vamos lá. A gente gosta muito desse tema, né? Tanto que todos os cursos que a gente faz no Médicos na Cozinha, a gente acaba abordando isso com os colegas, com os médicos. Porque desde a faculdade, a gente é ensinado aquela coisa clássica, o médico e o paciente, aquele desnível, fica uma coisa muito... eu sou médico, eu decido, e o paciente, teoricamente, obedece porque eu sei o que é melhor para ele. E não é. E tem vários estilos de comunicação, e um deles foi o que você falou, né, essa entrevista motivacional, que é como se fosse um estilo de comunicação, é um guia, na verdade, para o profissional poder seguir. E a analogia da dança que você falou é o seguinte, tem vários estilos de dança, né? Eu posso dançar forró, a Gina pode dançar gafieira, a Marina pode dançar valsa, então todos são danças. Qual que eu danço melhor? Qual que para aquele paciente será que é mais fácil eu dançar com ele? A entrevista motivacional é um dos estilos de entrevista. E por que é tão incrível? Por que é tão rico? Né? Porque quem conduz acaba sendo o profissional da saúde, seja o médico, seja o psicólogo. E a gente vai conduzindo o paciente, mas o paciente também tem que querer dançar. E se a gente consegue dançar bem e eu consigo conduzir o paciente para mudança de comportamento, ele vai poder ter um desfecho muito melhor e vai poder se ajudar um pouco melhor. Né? E tem várias técnicas, igual a dança. Tem gente que dança mais fácil, tem gente que tem um pouco mais de dificuldade, mas todo mundo que treina consegue melhorar a sua dança. Mesma coisa a entrevista. E aí a gente tem que deixar a entrevista ficar fluida, igual uma dança fluida, para não ficar essa entrevista truncada, que nem o boxe, né? Que o paciente está discutindo com o médico e o paciente quer entrevista, que fica aquela consulta agarrada. E várias técnicas, acho que eu vou falar só algumas aqui, depois as meninas podem até falar melhor, a Gina, a Marina também, de como que a gente pode explorar um pouco isso. Né? Uma das estratégias que eu gosto, às vezes, é olhar para o paciente, estimular a reflexão. Como é que eu posso fazer ele refletir sobre isso? Então, em vez de eu chegar para o paciente e falar assim, você tem que parar de fumar, né? Alguma vez você já pensou em parar de fumar? Né? Você precisa fazer exercício, né? O que fez você ir para a academia ou fazer exercício no passado? Então, você vai fazendo o paciente refletir sobre si mesmo para qualquer mudança de comportamento, para o sono, para a alimentação, para fazer exercício, para tomar o remédio, e ele vai sendo protagonista da própria história, e ele que vai guiando junto com você, mas você que conduz, a gente que é o profissional, para a gente poder chegar onde ele quer. E muita gente pergunta para a gente, nossa, mas vocês acreditam mesmo que vocês vão conseguir convencer os médicos, motivar toda a comunidade médica a colocar isso em prática? E nesse contexto, hoje um dos nossos grandes sonhos, objetivos e que a gente tem lutado é para que a medicina culinária, para que o nosso projeto, essa ideologia, chegue até as faculdades de medicina. E a Marina, ela é professora da universidade lá de Vitória e ela conseguiu ter uma disciplina de medicina do estilo de vida, em que dos tópicos que são abordados é a medicina culinária, é o autocuidado, é essa comunicação, são as ferramentas para vencer as barreiras do médico e para a cozinha. E eu queria que você contasse um pouco, Marina, da sua experiência incrível aí em levar essa ideia tão inovadora, tão recente, mas com tanta evidência científica, para os estudantes de medicina. Na década de 80, os médicos se uniram muito para catalisar campanhas contra o tabagismo, e a gente acredita que todos os profissionais de saúde precisam se unir para trazer ao mundo, né, essa mudança real do estilo de vida, os verdadeiros conceitos da alimentação saudável. Então, conta um pouquinho sobre a sua experiência ali com quem está começando, com os alunos, com os estudantes de medicina, que é de onde a gente acha que a gente deve realmente começar a implementar essa ideia. Então, eu fiquei muito feliz quando eu falei com o coordenador da faculdade, na faculdade Multivix, aqui em Vitória, sobre medicina do estilo de vida, e logo o olho dele também brilhou, ele falou, não, vamos colocar isso na grade de matéria mesmo. A gente conseguiu encaixar no primeiro período. No começo eu fiquei assim um pouco receosa, achando que os alunos recém-chegados não fossem entender muito bem, mas foi uma grande prazerosa surpresa ver que os estudantes, mesmo no primeiro período, quando eles ainda não estão lá lidando com os pacientes, conseguiram perceber
a importância da medicina do estilo de vida. Eles até olham para a própria, aí vem a questão do autocuidado, né? Que desde o vestibular já tem aquele mito que a gente tem que sacrificar a nossa vida para viver a medicina, e que não é bem por aí, a gente precisa cuidar da gente. Então, ver esses estudantes de medicina começarem com o pé direito, vendo que eles precisam cuidar deles mesmos, que eles precisam ter empatia pelo paciente, e a resposta que eles têm me dado, o feedback de todas as aulas, tem sido maravilhoso. Eu fico muito feliz de ver que esse propósito maior que a gente tem, né, de passar uma medicina diferente, está chegando nesses futuros médicos. Então, é realmente muito prazeroso, e a resposta deles é sempre sensacional. Nossa, que legal, como pode ser diferente, como pode ter uma resposta empática, e até realmente no autocuidado. Eu estou vendo que eles estão comendo melhor, começaram a praticar mais atividade física. Então, anteriormente pegavam um elevador, agora eles vão de escada comigo, de um andar a outro na enfermaria. Então, eles estão aplicando a vida dele e contagiando, porque é contagiante, né? A medicina do estilo de vida e o projeto do Médicos na Cozinha. Quem lê se contagia, e eles estão contagiados. Que legal, né? E uma coisa, fala, Paula. Eu queria perguntar para a Marina, até para saber, você acha que tem chance de ter uma cozinha escola? Total. Aí? Total. Como é que tá isso? Porque... É por causa da pandemia que isso ainda não começou. Porque eu comecei a dar medicina no estilo de vida no meio da pandemia, mas assim, eles já estão totalmente engajados nisso, e o próprio coordenador da Faculdade de Medicina também falou, questão de tempo, lá eles também têm nutrição, né? Então a gente vai se unir, quando a pandemia acabar, a chance disso acontecer é muito grande, Paulo. Até para falar para quem não conhece, né? Nos Estados Unidos a gente já tem mais de 50 escolas médicas com cozinhas escolas para os estudantes de medicina aprenderem a cozinhar junto com nutricionistas, chefes de cozinha, e para poder assim replicar esses conhecimentos para os seus pacientes, né? O nosso livro Médicos na Cozinha, ele vem muito com esse objetivo de divulgar essa nova área que está em altíssima expansão no exterior, e é o primeiro livro que fala sobre esse assunto aqui no Brasil, e a gente tem visto devagarinho, né, Marina, isso e entrando nas universidades. Sim, sim. É a bibliografia do nosso curso. E Ju, conta pra gente um pouco, no nosso curso presencial e também no nosso livro, principalmente nesse que a gente vai lançar, nós discutimos muito sobre partes práticas de alimentação saudável. Eu e a Paula, como endocrinologistas, né, nós nos formamos na USP, então, assim, a gente fez uma excelente universidade, e quando acabou, e a gente começou a prática mesmo do dia a dia do consultório, às vezes os pacientes perguntavam para a gente, nossa, pacientes, ou às vezes até mesmo no elevador, em qualquer lugar que a gente ia, eu quero saber, como que lê um rótulo? Será que é melhor eu comer tapioca ou pão francês? Realmente eu tenho que comer de 3 em 3 horas? E várias dúvidas que também eram dúvidas nossas. E nesse livro que a gente vai lançar, a gente tenta responder em cada capítulo algumas dessas perguntas, tenta dar dicas de como implementar isso no dia a dia, deixa uma receita, né, Ju, no final do capítulo. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Ju. Legal. Essa questão, né, de dividir por capítulo foi bem interessante, porque no nosso primeiro livro foi um capítulo só de receitas. Então, né, era dividido por prato principal, sopas, bebidas, sobremesas. E nesse nosso novo livro sobre emagrecimento, por capítulo, a gente tentou ler direitinho e gerar um desafio dentro de cada capítulo. E aí, por conta desse desafio, nós pensamos em uma receita, e dentro dessa receita, aí nós linkamos sempre com uma dica culinária. Então, qual é a dica culinária dessa receita? Então, por exemplo, a overnight oat, que é a nossa receita predileta, né, que é o nosso xodózinho, que na verdade é como se fosse uma sobremesa de aveia. Então, a dica culinária é sempre tentar se programar para fazer as preparações antes. E aí, a overnight oat é uma sugestão legal, porque você faz um dia antes, e aí no dia seguinte já vai estar pronto.
E aí tem sempre uma orientação nutricional, então uma dica nutricional também. Então, por que a overnight oat é importante? Porque ela é fonte de fibras, porque ela tem aveia, ela tem fruta, ela tem iogurte, ela tem proteína. Então, para cada capítulo, a gente linkou tudo isso. Então, um desafio, uma receita, uma dica culinária e uma dica nutricional. Então, isso acho que ajuda a enriquecer muito mais o livro, estimula o leitor, né, o nosso público, a ler e até, assim, vou cozinhar, porque tem que ser meu desafio, eu sei que vai ser bom, porque tem uma dica legal e uma dica nutricional legal. Então, faz com que a gente se sinta mais motivado a realmente, que é o nosso propósito, né, cozinhar mais a comida caseira em casa, feita por nós, principalmente. Legal. E nesse livro também, gente, a Gina vai poder falar um pouco sobre isso. A gente acredita muito que o processo de emagrecimento também é uma jornada de autoconhecimento, né? E o próprio processo de mudança de estilo de vida também é um processo de autoconhecimento. Então, a Gina, ela é a nossa psicóloga do projeto e, além disso, ela faz fotografia. Então, a Gina, ela consegue comunicar muito a imagem da pessoa com o seu interior. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Gina, do seu dia a dia, da sua participação no Médicos na Cozinha, do capítulo que você escreveu. É bem interessante, né, poder linkar as duas coisas, porque a gente pensa, quer dizer, muita gente pensa, né, que a imagem é algo totalmente externo e a parte interna é totalmente separada. Então, as pessoas tendem a ver dois mundos muito separados, né? Então, o mundo interior e exterior, eles se comunicam o tempo todo. Eu acho que no livro, principalmente no livro de obesidade, né, em que a gente está falando também de autoimagem, a gente fala das dificuldades emocionais, em que muitos pacientes têm para perder peso, para ter um estilo de vida saudável, para mudança de comportamento. Então, a gente trabalha bastante o quanto que é importante a gente estar bem, saudável, bem com a nossa imagem também, e de que forma isso reflete no nosso mundo interno, e vice-versa. Então, não tem como desassociar uma coisa da outra, né? E no projeto dos Médicos na Cozinha, é interessante que eu realizo o trabalho como fotógrafa, né? Estou lá nos cursos, tirando fotos de todos os profissionais cozinhando, é super interessante. E no livro a gente utiliza essas fotos também. Além disso, tem a parte da saúde mental, né, que nós podemos aprofundar tanto no livro de estilo de vida quanto no livro relacionado ao emagrecimento, né, obesidade. Então, não tem como a gente associar a nossa parte emocional da nossa imagem, do nosso conteúdo, alinhar, né, tudo que tem a ver com o nosso mundo interno e externo. E isso a gente vê no consultório o tempo todo, não tem como negar o quanto que essa parte é extremamente importante, né? E Dani, fala um pouco de como que foi, né? Depois que a gente fez esse curso, a gente aprendeu, gente, que o médico ele precisa de encontrar com o paciente onde quer que ele esteja. Então, existem vários estágios que um paciente passa para fazer qualquer mudança. E é muito importante que o profissional de saúde reconheça qual que é o estágio que o paciente está, para que ele possa adotar as técnicas corretas para aquela fase, sem atropelar, respeitando o tempo que aquele paciente está. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, Dani. Claro, eu estava até lembrando de uma outra coisa antes, a gente está tão empolgado para começar que a gente acabou nem se apresentando, né? Então eu vou até fazer as honras aqui. A Paula, a Tassiane e a Marina são médicas endocrinologistas, eu sou médico psiquiatra, a Juliana Watanabe, além de nutricionista, também é chefe de cozinha, e a Gina, psicóloga, fotógrafa e personal stylist, né? E além delas, a gente também tem no projeto a Marina, que é a Tutu, outra nutricionista e chefe de cozinha, e a Adriana Katekawa, que também é chefe de cozinha. Então, acho que a equipe inteira, a gente está por aqui. A gente até escreveu um capítulo disso, falando sobre os estados de motivação, nos dois livros, né? No primeiro livro do Médicos na Cozinha Geral, acho que até posso deixar a Gina até complementar um pouquinho mais, já que ela até ficou um bom tempo, né, dando aula desse curso. E a Marina também escreveu, né, o nosso capítulo do segundo livro, né, pensando também nos estágios da mudança, de como encontrar o paciente onde ele está. Então, eu acho que a gente vai ter duas visões aqui, né, e um acaba complementando o outro, então acho que vai até responder melhor a sua pergunta, né? Quem das duas quer começar? Você está mutada, Gina, peraí, vamos tirar o... Aí. Agora, estou me ouvindo?
Então, Tassi, quanto a... Super interessante essa parte de você encontrar o paciente onde ele está. Porque é muito comum no consultório médico, nutricional, entre outros, né, de outros profissionais, o profissional querer que o paciente mude de qualquer forma aquele comportamento que está sendo prejudicial. Quando a gente consegue identificar se aquele paciente está pouco motivado, muito motivado, nada motivado, a gente consegue intervir com técnicas específicas para ajudá-lo a mudar de estágio motivacional. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que está ambivalente, então eu quero emagrecer, mas eu não quero fazer atividade física, eu não quero mudar a minha alimentação, fica ambivalente, ele quer, mas não quer. Quando a gente consegue usar técnicas exatamente para aquele paciente ambivalente, a gente ajuda ele a decidir. Então, ajuda ele a pular para um outro estágio, como, por exemplo, de preparação. Então, é muito comum nos consultórios recebermos pacientes não dispostos ou ambivalentes, principalmente, com relação à mudança de comportamento. Se você utiliza a técnica correta, ele vai ter sucesso naquela mudança de comportamento. E, com certeza, ele também vai aderir mais. Acho que tem uma parte super importante da entrevista motivacional que diz respeito à autonomia do paciente. Então, a gente conseguir respeitar a autonomia dele, conseguir olhar para ele e deixar muito claro que ele não está ali para obedecer. Ele está ali para mudar o comportamento de acordo à fase em que ele se encontra. Então, mudar de fase para tornar uma vida mais saudável, né? E o profissional está ali como um facilitador, como alguém que vai ajudá-lo a chegar lá, e não como alguém que vai impor mudanças que eles não estão dispostos a fazer. Acho que essa é um preceito da entrevista motivacional extremamente importante, que é a autonomia. Respeitar isso, identificar essa fase de mudança e intervir frente a ela. Com certeza, o sucesso no tratamento é garantido. Quer complementar, Marina? Deixa eu só, antes da Marina falar, deixa eu só explicar para quem não é médico, entender que a gente não aprende isso na faculdade. É uma coisa tão importante, só que a gente não aprende. Talvez na psiquiatria, né, Dani, você aprenda mais, mas, por exemplo, na endocrinologia, a gente não aprende. E aí a gente sai com muita dificuldade. A gente sai treinado para intervir sem saber se o paciente está pronto ou não. E no livro dos Médicos na Cozinha, no projeto dos Médicos na Cozinha, a gente realmente quer chamar a atenção da comunidade médica para essas outras abordagens que já têm comprovação científica que são mais eficazes, né? Sim. Então, complementando, do projeto do Médicos na Cozinha, o primeiro livro foi direcionado para os profissionais de saúde. E esse segundo livro que a gente está fazendo é direcionado para o público leigo mesmo. E tem todos os princípios, só que numa linguagem para o público leigo entender. Então, um dos preceitos básicos, que foi o que a Gina já falou, Daniel, Paula, Tassi, a Juliana também falaram, que o profissional de saúde, ele é só um facilitador, mas o protagonista é o paciente. Então, a gente deixa isso bem claro e o objetivo do livro é exatamente dar ferramentas para ajudar ele a ser o protagonista no processo de emagrecimento. Então, o objetivo principal desse nosso segundo livro, né, que é voltado para o público leigo, é realmente dar as ferramentas e o conhecimento em uma linguagem fácil de se entender, para que esse paciente entenda e consiga se empoderar para ser o protagonista no processo de mudança que ele está querendo e tanto almejando, né? E da entrevista motivacional, uma das coisas que é muito importante, que a gente tem um capítulo disso, é por que você deseja emagrecer? Por que você deseja saúde? Então, eu acho que tudo começa com propósito, né? E quando a gente pergunta, provoca o nosso paciente a achar o propósito dele, aí a gente está levantando as forças que ele precisa para ir em direção à mudança, né? Então, a gente provoca muito no livro isso, os seus motivos, as suas motivações, né? E dá ferramentas para que ele chegue no caminho, né, que ele tanto deseja. Quando a gente pensou nesse segundo livro, né, gente, uma das coisas que a gente mais refletiu foi assim, qual que era o livro que eu gostaria de ler, tanto como profissional de saúde, mas também como leigo, sobre emagrecimento? Quais são os mitos, quais são as verdades, quais são as curiosidades? Hoje, a alimentação saudável é um dos assuntos mais pesquisados em qualquer lugar. Todo mundo quer viver mais e melhor. Então, a gente tenta responder, tanto no Médicos na Cozinha,
de uma forma mais para profissionais de saúde, mas também eu tenho vários pacientes que têm o livro e que adoram pelas receitas, por tudo, mas nesse livro era o livro que eu gostaria de ter lido antes de começar o consultório, para poder chegar de uma forma mais fácil nos meus pacientes, para motivá-los melhor, para responder dúvidas dos meus pacientes, minhas, dos meus familiares, porque todo mundo pensa, não, ela é endocrinologista, todas essas dúvidas ela vai saber. E eu me deparei na realidade do dia a dia que não, que eu precisava estudar para responder essas dúvidas. Não foi isso, Paula? Foi, exatamente. E tanto que a Ju, nossa nutricionista, tanto que ela ajuda a gente. E muita gente tem essa dúvida, né? Se o Médicos na Cozinha é para ensinar um médico a ser nutricionista. E a gente sempre repete que não, muito pelo contrário. A gente vem valorizando a área da nutrição, querendo se juntar a ela, porque a gente realmente acredita, né, Tassi, que a gente tem que aprender, que a gente tem que indicar mais, né? Muitos médicos simplesmente nem valorizam essa parte. Existe um dado de que a média de que um médico gasta numa consulta falando sobre alimentação saudável é de apenas 10 segundos, né? Então, o médico nem valoriza isso. Então, é muito pelo contrário, a gente quer valorizar a área da nutrição, a gente quer se unir a esse profissional, né, aos nutricionistas, e cada vez mais aprender para que a gente possa ensinar toda a população. Como a gente sempre fala, né, Tassi? Não existem endocrinologistas e nutricionistas suficientes para atender toda a população de obesos e diabéticos, que só aumenta a cada ano. Então, na verdade, a gente quer engajar os médicos de todas as especialidades. Seja uma especialidade que não tenha nada a ver com estilo de vida ou alimentação saudável, a gente acha que fazendo da maneira certa, esse médico ele pode sim intervir e gerar uma mudança. Eu posso falar um pouquinho? Tá. Uhum. Eu acho que tem uma coisa importante aí, Paula, complementando você, é que os médicos, né, e na faculdade de medicina, existe uma preocupação em curar ou atingir o objetivo, né? Mas o processo para isso acontecer depende de uma série de fatores, que não é só prescrever. Então, quando a gente fala de entrevista motivacional, a gente também fala de vinculação. O quanto que aquele paciente consegue se conectar a você e vice-versa. E isso como uma fonte, uma parte importante para o tratamento. Não só relacionado à obesidade, mas qualquer outra mudança de comportamento que o paciente tenha dificuldade de realizar. Então, acho que no livro fica muito claro essa parte, né? Do quanto que a abordagem do profissional de saúde pode ser diferente e muito mais efetiva quando você consegue ter uma conexão, quando você consegue respeitar a decisão, a autonomia, quando você consegue respeitar a fase em que aquele paciente está, quando você tem uma escuta diferenciada sobre o que ele está te falando, que nem sempre corresponde de fato à queixa. Então, isso faz uma grande diferença na prática clínica médica, né, nutricional, entre outras. Acho que e nosso livro, tanto 1 quanto 2, né, de estilo de vida, traz muito destacando bastante o quanto que é importante ter esse tipo de abordagem, né? Exatamente, porque, gente, o que nós vimos, né, como médicos e profissionais de saúde? Não adianta a gente querer que um paciente mude por medo, que muitas vezes é o que a gente aprende na faculdade. Por exemplo, um paciente que está muito acima do peso. Não adianta eu falar para ele, olha, se você não emagrecer, você vai ter diabetes, você corre risco de ter gordura no fígado, de infartar. Vários estudos já mostraram que isso não é efetivo. Pelo contrário, a gente acredita na medicina do amor, em que a gente vai tentar motivar o paciente, descobrir ali, numa conversa empática, alguma luz, alguma coisa que venha de dentro e que seja, como a Marina falou, um propósito tão forte que a gente vai se tornar um time para concretizar essa mudança. E o nosso livro, ele tenta diminuir esse abismo entre como isso é bonito na teoria e como a gente tornar isso concreto na prática. Sim. Uma das coisas que a gente escuta muito, que eu acho que é legal a gente falar também, que a pessoa escuta e fala, tá, então você vai fazer o que o paciente quer, né? Não, porque a gente respeitar a autonomia do paciente não significa que a gente concorde com ele. Eu vou dar um exemplo. O paciente fala que ele não quer parar de fumar.
Então, não vou parar de fumar. Então, em vez de eu ficar lá falando, nossa, tem que parar de fumar, você vai infartar, você vai ter câncer de pulmão, você precisa parar, você vai. Não. A gente fala, eu entendi. Né? A gente pode tentar contornar ou estimular o insight da pessoa, a parte reflexiva, por que ele gostaria. Pode fazer balanço decisório, que é olhar os prós e os contras, olhar para o passado, olhar para o futuro, e tentar ativar o desejo interno, né? Que é a coisa mais poderosa para mudar é a motivação interna, que é intrínseca. A externa é importante, né? Mudar para alguma pessoa. Eu gosto sempre de dar o exemplo de aprender a tocar violão. Eu posso querer aprender a tocar violão para ganhar dinheiro num bar, ter um meio, por exemplo, para ganhar dinheiro, uma coisa externa. Ou aprender a tocar violão para tocar na festa de 15 anos da minha filha. Uma coisa interna. Então, se a gente consegue ativar a motivação interna do paciente, e a Gina vai falar um pouquinho mais sobre autoeficácia também, ele consegue ser o protagonista. E às vezes o profissional fica preso em alguma coisa com o paciente, que o paciente tem que fazer isso, né? E a gente fala, não, olha, você respeita a opinião dele, mas você não precisa concordar. E é um pouquinho diferente, é uma linha meio tênue, mas faz toda a diferença. Eu acho que em relação à autoeficácia, Dani, que você citou, tem uma questão super importante, a gente pode dar exemplo, até no segundo livro a gente aborda bastante isso, né, no livro do emagrecimento, é que quando a pessoa, de fato, acredita que ela é capaz, isso faz uma grande diferença para a continuidade no tratamento. Então, se eu tenho um pensamento de que por exemplo, emagrecer é difícil, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, no primeiro empecilho, isso constata a minha crença de que eu não sou capaz de fazer aquilo e, geralmente, a pessoa tende a desistir. Então, se eu acredito que funciona, que eu vou conseguir, que é possível, que eu posso fazer, pode ter empecilhos, mas eu vou ter uma perspectiva muito mais positiva e isso faz com que eu continue. Então, eu estou dando um exemplo aqui para o emagrecimento, mas qualquer outra mudança de comportamento, quando o paciente se sente eficaz, que isso pode ser identificado também através de experiências anteriores, pode ser estimulado em consulta, questionado quais foram as experiências positivas que ele já teve, ou que ele conseguiu, obteve sucesso, aquilo está demonstrando o quanto que ele é capaz e consegue fazer as coisas. Então, quando o paciente ele se mostra com uma sensação de autoeficácia que pode ser, inclusive, estimulada, que pode ser... o profissional pode ajudar o paciente a identificar isso, ele tem muito mais sucesso no tratamento. Então, não dá para a gente falar de mudança de comportamento sem falar dessa sensação que é super importante, né? Do quanto que eu me sinto capaz para tal. Eu queria aproveitar o gancho da Gina, falando de mudança de comportamento. Uma coisa que a gente percebeu muito nessa pandemia foi a mudança do hábito de cozinhar, né? Que até foi capa de jornal, enfim, que para mim, quando eu vejo que as pessoas estão cozinhando mais em casa, fico muito feliz. É um aconchego no meu coração que eu falo, porque realmente as pessoas viam vários empecilhos que não se sentiam capazes de cozinhar, né, Gina? Como a Gina falou, se sentiam capazes, mas essa pandemia veio para mostrar que muitas pessoas são capazes de cozinhar e que podem até se sentirem no momento de prazer, preparar sua própria comida, tirar uma foto bonita, né, mostrar para os seus familiares, até mostrar para o seu médico. Então, quando os meus pacientes fazem umas receitinhas que eu passo, tiram uma foto e me mandam, para mim é um prazer imenso. Então, essa mudança de comportamento que a gente viu também, tanto quanto na pandemia, mas quando a gente vê isso nos nossos cursos, e é o que a gente tenta abordar também dos nossos livros, que é fazer do ato de cozinhar um novo hábito, né? Até porque mudar hábito não é fácil, então o paciente tem que estar apto, né, e preparado para essa mudança, mas a gente vem para estimular isso também. E, gente, uma coisa que me impressionou, né, quando foi primeiro eu e a Paula para esse curso, foi que quando a gente acabou essa aula, 8 horas ouvindo falar sobre medicina culinária, todas as vezes que a gente estava nos Estados Unidos, em algum congresso, aí a gente queria ir fazer outras coisas, fazer compras, mas sabe o que a gente fez? A gente foi para uma loja de cozinha, e a Paula pode contar melhor sobre isso. A gente foi para uma loja de utensílios de cozinha, que a gente estava tão empolgada em tentar ali colocar aquela teoria em prática. Então eu e a Paula, eu lembro que a Paula falava que cozinhar só se fosse em outra vida. Que nessa a gente já tinha decidido que a gente não ia cozinhar, porque era uma perda de tempo. A gente poderia estar lendo um artigo, respondendo nossos pacientes, fazendo outras coisas. E a gente se viu, até primeiro a Paula, eu ainda fui mais resistente
a essa mudança? A Paula chegou desse curso e já foi organizando toda a cozinha. Conta um pouco, Paula, da sua experiência. Eu sou muito convencida com artigo científico, né, gente? Você me mostra evidências, aí eu aceito. E eu acho que médico é muito assim, né? E aí, Tassi, você lembra? O Dr. Rani Pollack, que é o diretor do programa de Chef Coaching da Universidade de Harvard, né, da Faculdade de Medicina de Harvard, ele mostrou várias evidências científicas da importância do médico se cuidar, da importância do médico fazer sua própria comida, para que assim ele seja um melhor médico. E aquilo me impactou demais. Ele me provou que eu ia ser uma melhor médica se eu fosse para a cozinha. E eu tinha acabado de falar para o meu marido que eu só ia cozinhar na próxima encarnação. Eu já tinha tirado isso da minha cabeça, porque eu falei, gente, isso não é para mim. Eu sempre achei a cozinha, eu sempre relacionei a cozinha a uma prisão, a falta de independência, que ia me prejudicar nos estudos. E pensa, como endocrinologista, hoje eu vejo o absurdo que era esse pensamento. Que aí depois que eu comecei a ir para a cozinha, ainda não é algo natural para mim, eu tenho que me esforçar. Mas depois que eu comecei a ir mais, a pesquisar e aprender mais sobre nutrição, eu modifiquei totalmente a minha prática clínica, os meus conhecimentos e eu fui muito mais efetiva nas minhas consultas. Ficou muito mais prazeroso ser médica, ficou muito mais fácil e eu consegui ver muito mais resultados, né, Tassi? E eu vejo isso acontecendo com todos nós do projeto, cada um na sua fase, mas é uma medicina, a medicina culinária, a medicina do estilo de vida, é uma medicina que impacta tanto os médicos, porque chama a atenção para esse autocuidado da gente fazer também o que a gente fala, né? E não só falar na teoria, mas falar na prática, que acaba impactando muito os pacientes. E aí eu parei realmente de falar aquela coisa de eu falo, o paciente me escuta, uma coisa distante, e de chegar assim para o paciente e falar, olha, deixa eu te passar uma receita que eu fiz ontem na minha casa. Ai, mas eu não quero. Deixa eu te falar, eu também não gostava, eu também não gosto de perder muito tempo, não tenho tempo, mas faz essa que é rápido, que é fácil, eu testei e é boa. É diferente, né? Do que você só falar. Você tem que se alimentar saudável. Então é muito legal vivenciar esse projeto. E eu acho que é por isso que a gente tem tanta paixão com ele, com os nossos livros, porque a gente sentiu na pele a transformação e a gente quer que todos os médicos tenham acesso a isso. Foi contagiante, né, Gina? Gera identificação. Gera identificação. E eu, fazendo o curso ali enquanto fotógrafa, passei a cozinhar muito mais. Inclusive, reproduzir as receitas, de tanto assistir, reproduzir as receitas em casa, fazer curso de culinária isolado também, né? Agora na pandemia. É muito contagiante, na verdade. Além de que nós, profissionais, a gente se sente muito melhor quando a gente orienta um paciente a fazer algo, sabendo que a gente também é adepto daquela prática. Então, quando a gente, por exemplo, se você orienta a fazer uma atividade física importante, você não faz, aquilo não é verdadeiro. Então, não tem a identificação de fato com o paciente. Quando o paciente tem essa identificação, quando você fala, Paula, para o paciente, olha, eu tinha dificuldade, eu estou cozinhando, eu vou te passar, eu também pensava assim, gera uma identificação, uma conexão diferenciada com o paciente. Aquilo é verdadeiro, né? Então, isso na prática funciona muito melhor. E a gente também se sente muito melhor, né? Em poder orientar algo que a gente também faz. E o nosso curso presencial Tassi, tem muito isso, né? Pode falar. Desculpa. É isso que eu ia te falar, Tassi. Conta do curso, porque eu acho que quem nunca ouviu falar não entendeu exatamente o que é o curso presencial. Explica um pouco. Então, no nosso curso presencial, gente, a gente são geralmente 4 horas de curso e nós temos ali um primeiro momento que são aulas teóricas. Então, a Paula, ela dá uma aula de introdução sobre a medicina culinária e esses pilares que a gente falou. Depois eu venho com uma aula de o que todo médico, ou na verdade o que todo mundo deveria saber sobre alimentação saudável. E o Dani entra com essa aula de entrevista motivacional. Depois disso, nós vamos todos para a cozinha, literalmente
para ter a mão na massa mesmo. A Ju, a Tutu, a Adriana preparam receitas práticas e fáceis e a gente prepara essas receitas ali junto com os médicos no curso. Depois a gente faz a refeição ali juntos. Então é um momento assim de muita sintonia, de muita troca de experiências e de mão na massa mesmo. E todos os médicos que saem desse dia, geralmente é no sábado ou no domingo, eles saem contagiados. E eu acho que essa é a chama que mantém nosso projeto aceso, que é isso que faz a gente querer cada dia contagiar mais pessoas, plantar ali a nossa semente. É essa experiência do curso Médicos na Cozinha que desperta a nossa motivação como médicos. E assim, nós vamos conseguir mais efetivamente despertar a do nosso paciente. E como eu estava contando para vocês, a Paula voltou mais convencida do que eu em relação à importância do médico cozinhar. E eu ainda tinha certa resistência, porque eu sempre fui uma pessoa magra, eu nunca tive que me preocupar com alimentação saudável, eu sempre tive muito controle alimentar. E quando tudo isso mais me tocou, a gente já tinha mais de 1 ano de projetos médicos na cozinha, e eu me tornei mãe. E foi a minha motivação para cozinhar foi a minha filha. Eu queria que ela experimentasse as minhas receitas. Eu queria ter certeza que a alimentação dela estava realmente saudável. E foi aí que eu tive certeza, gente, que é a nossa função descobrir o que vai fazer o olho do nosso paciente brilhar. Porque é só assim que a gente vai conseguir a mudança efetiva de comportamento. Pensa, eu já estava há 1 ano no projeto. Eu dava aulas sobre alimentação saudável. E não é que eu não fazia nada do que eu falava, eu fazia muita coisa, mas eu ainda não tinha 100% dessa questão da cozinha. E depois que eu fui mãe, de uma criança que tinha alergia à proteína do leite de vaca e que tinha que comer todas as refeições preparadas em casa, e eu tinha que comer assim porque eu amamentava, e eu tive que escolher ou parar de amamentar ou só comer comida de verdade, comida preparada em casa, isso mudou a minha vida. Então, é como a gente falou aqui, em todo o livro a gente tenta fazer o profissional de saúde, e nesse próximo livro, a pessoa, o paciente, os leigos, a refletirem sobre a importância de uma alimentação saudável. Complementando o que a Tassi falou, e essa sensação, né, as pessoas que participam com a gente, né, ou que leem o livro, eles falam que gera esse pertencimento, né, nossa, acho que tem alguma coisa aqui que eu quero fazer parte desse movimento, eu quero comentar lá no Instagram, ou fazer parte da rede social, ou estar junto. Porque é um movimento latente que estão em vários profissionais, mas às vezes é aquele fio catalisador, e dá o start, a pessoa fala, nossa, eu preciso fazer isso. Seja através de alguma coisa pessoal ou alguma coisa externa. E esse primeiro livro que a gente escreveu, né, a gente fez um geralzão um pouco, falando sobre tudo. Esse segundo, né, que já foi falado, que a Marina até comentou, a gente vai focar um pouco mais no público leigo, né, também focado um pouco mais sobre obesidade. A gente também tem um outro, né, que a gente está terminando de escrever, que vai focar mais sobre medicina do estilo de vida. Então a gente acabou separando um pouquinho para também poder esmiuçar e aprofundar um pouco mais. Né? Então já estamos dando um spoiler das coisas que estão por vindo por aí. E o livro que a gente começou a ideia veio, né? O que a gente precisaria falar para o nosso paciente no consultório? E aí a Paula e a Tassi começamos a conversar e fomos montando o capítulo, pensando o que nossos pacientes mais perguntam para a gente durante a consulta, o que às vezes a gente gostaria de falar e às vezes no período da consulta a gente não consegue, ou até porque já encheu com muita informação naquele momento. E se a gente botasse tudo num lugar só, né? E aí a gente foi traçando o que seria importante para alguém que está buscando um emagrecimento saudável entender, saber, né? E a ideia é que quando a pessoa vai lendo, ela vai sendo abraçada, essa é a ideia, sabe aquela leitura que te abraça? É assim que a gente fez esse livro para o público leigo.
Aí a gente pensou em botar umas receitas, como a Ju já falou, uns desafios, e tem também uma parte de perguntas frequentes em relação ao emagrecimento. Então, cada um dos profissionais que trabalham com essa parte de emagrecimento colocaram uma pergunta e a gente põe uma resposta. Então, vocês provavelmente que estão interessados nesse assunto vão gostar muito de ler e às vezes ver a própria pergunta que você já tem ali sendo respondida no livro. Exatamente. Por exemplo, gente, quem não tem essa dúvida, ainda mais os leigos, né? Será que eu preciso comer de 3 em 3 horas? Será que se eu emagrecer rápido, eu vou engordar rápido? Qual que é a melhor dieta? Qual que é o tipo de exercício que eu devo fazer? Então, nós somos juntando tudo isso. E muitas vezes vocês perguntam pra gente, eu quero fazer, vários pacientes meus chegam no consultório e falam assim, não, doutora Tassi, eu quero fazer a dieta dos médicos na cozinha. E, gente, não existe a dieta dos médicos na cozinha. Nós, da equipe Médicos na Cozinha, nós não somos veganos, vegetarianos, low fat, low carb. Nós somos resultados do momento, da companhia e da correria. E nós somos a favor do alimento natural, do alimento fresco, de tentar reduzir ao máximo os processados e ultraprocessados, mas sabendo também que no final de semana vão ter as exceções. Então, eu sempre brinco que não adianta eu criar um mundo paralelo para o meu paciente emagrecer. Eu preciso que ele emagreça no mundo real, para que esse emagrecimento seja sustentado. E a gente tenta, de uma forma leve, passar essa mensagem para quem está lendo, né? Eu gosto muito de uma frase, né, que as meninas falam, que dieta vem do grego, né, modo de viver, né? Então, qual que é a melhor? A melhor que você consegue seguir mais tempo, que encaixa melhor com a sua rotina, com o que você quer, e obviamente, se tiver alguém caminhando junto com você, que é o accountability, o resultado é muito melhor. Diga, Ju. Não, que é exatamente isso que a Tassi falou, que a gente preza muito o descascar mais e desembalar menos, né, que a gente fala muito, que é priorizar os produtos in natura, né, a comida de verdade. E nesse livro sobre o emagrecimento, a gente tentou trazer muito mais receitas mais simples, mas não menos gostosas. Então, mais acessíveis, pensando em sazonalidade, nas regiões, né, que cada leitor vai estar. Então, pensando em comidas gostosas, bonitas, né, porque querendo ou não, a gente come com os olhos, então um prato bem bonito, com fotos lindas, mas com ingredientes acessíveis, porque não adianta ser aquele prato lindo, maravilhoso, mas que eu não acho ingrediente no supermercado da região que eu tô. Então, pensando nesses ingredientes acessíveis, de fácil acesso, de baixo custo, para que todo mundo também consiga ter uma alimentação saudável, que ajude no emagrecimento e que seja gostoso. E Marina, quando você fala pela primeira vez para os alunos assim sobre tudo isso, como que é a reação? Porque eu brinco que tudo que eu queria era ter feito Médicos na Cozinha durante a faculdade. Uhum. Como que tá sendo, assim, tá sendo recompensante? Tá sendo muito recompensante. Muitos alunos ficam, nossa, que interessante entender isso. Uma das coisas, né, que a faculdade passa muito, né, que é aquela que o Daniel falou bem no começo, o médico aqui e o paciente aqui. E aí eu já faço essa transposição que o paciente e o médico têm que estar juntos, em parceria, né, e a relação da autonomia. É muito comum eles chegarem achando que eles têm que impor, que eles estão estudando, que o LDL é tanto, que eles têm que fazer atividade física 30 minutos, 5 vezes por semana. Eu falo, não, gente, qualquer movimento já é uma oportunidade para o seu paciente. E entender o conceito de autoeficácia, entender que a gente tem que valorizar as forças, os positivos do nosso paciente, que às vezes a única coisa que o paciente precisa para mudar é alguém olhando para ele falando, eu acredito em você. Ou então, olha como você é corajoso, olha como você se deu bem naquela situação que você saiu, por que você acha que agora vai ser diferente, né? E ver o brilhinho deles pensando nisso, né? E principalmente da autonomia, respeitar a autonomia. Às vezes eu ponho os casos clínicos para ele, e eles falam, nossa, que absurdo. Eu falei, não, gente, vamos respeitar a autonomia do paciente. E aí, quando eu vou corrigindo as provas, eu vejo eles escrevendo isso, dá uma satisfação muito grande de ver que esse movimento, né, que esses futuros médicos vão vir diferentes. Sim. É muito prazeroso, né? E eu falo para eles assim, ó, se você fala para o seu paciente que não pode, a primeira coisa dele, que é do ato do ser humano, é a resistência.
aí ele vai responder para você em resistência, ele vai se ouvir, vai se acreditar mais, aí você vai puxar a balança da ambivalência para a contra-mudança. Então, eles, nossa, realmente faz todo sentido. Às vezes eles falam, nossa, faz todo sentido isso que você está falando, né? E a gente tem muito esse sonho, né, gente, e que já está sendo concretizado, que os médicos estejam com o livro Médicos na Cozinha, que o livro Médicos na Cozinha esteja na biblioteca das faculdades, esteja com os nossos pacientes. É interessante lembrar que a gente teve o curso de Médicos na Cozinha com os estudantes de medicina, né? E alguns alunos meus foram também. Ah, que legal! E legal! Eles estavam engajados, inclusive, uma diferença, assim, que muitos já sabiam cozinhar, muitos estavam já eram interessados, né, nessa parte. Então, uma geração bem interessante, assim, foi super gostoso. Gente, acabei de ver aqui, a gente tem poucos minutos, acho que todo mundo fazer agora as considerações finais, né, para a gente poder... A Helena vai voltar e a gente fechar. Quem quer começar? Eu começo. E, na verdade, o nosso projeto, a gente vem para desmistificar essa questão de comida saudável é difícil de fazer, né? Que muitas vezes as pessoas não cozinham porque acham que é difícil, e porque depois, quando fazem, falam que não fica gostoso. Então, a gente pensa em trazer receitas fáceis, utilizando sempre linguagem básica de cozinha, sem usar termos técnicos, termos em francês que dificultam o acesso, né? E estimular, principalmente, as pessoas a vencer essas barreiras do ato de não cozinhar e se sentirem mais confiantes em irem para a cozinha. É isso que a gente quer. Que vocês cozinhem, que as pessoas cozinhem mais, tanto profissionais da saúde, os pacientes, todas as pessoas cozinhem mais e comam suas comidas caseiras. Eu posso falar, então. Eu queria falar que esse livro, então, foi feito com muito carinho para os pacientes que buscam emagrecimento saudável. A nossa ideia é realmente que vocês leiam, a gente fez com todo amor e consigam perceber e ter ferramentas para fazer um processo de emagrecimento de uma maneira leve, saudável e desmistificando muita coisa que tem aí no meio que atrapalha até nesse processo. Gina? Eu vou puxar a sardinha para o meu lado aqui da psicologia, né? Eu acho que o projeto é tão legal, ele é tão completo, tanto é que contempla vários profissionais de áreas diferentes, justamente porque olha o ser humano como ser integral. Então, é um projeto que é pensado na mudança de comportamento, mas é de diversas formas, né? E quando eu falo puxar a sardinha para minha área, porque nos livros fica muito claro também a parte emocional, a parte da autoeficácia, né, das conexões, da entrevista motivacional, o quanto que isso tudo é importante. Então, acho que é um projeto muito completo, mesmo sendo médicos na cozinha, falar de alimentos, né, de mudança de comportamento, ele abrange coisas muito amplas. Então, eu vejo como um projeto muito grande, assim. Eu vou fazer agora, então. Eu acho que todo mundo que está ouvindo a gente, seja da área da saúde ou não, tentar colocar isso aqui em prática, né? E lembrar que toda grande jornada começa com o primeiro passo, né? Para a gente poder correr, a gente precisa caminhar. Então, às vezes, a gente não sabe nem por onde começar. Eu estou perdido, né? É igual a dança. Testa, faz o passo básico, um lado, um para o outro, né? Começa a testar as mudanças de comportamento, seja com o meu paciente, ou comigo mesmo, ou com a minha família. Isso está encaixando para mim ou não? Depois você vai conseguindo aumentar ou o grau de dificuldade, ou caminhar em direção ao seu objetivo, tá? No começo, sempre que a gente toma em contato, você fica até meio extasiado, falando por onde eu vou começar, né? Comece pelo que for mais fácil para você, né? Não tenta fazer tudo ao mesmo tempo, mas é começando, progressivo e sempre respeitando o paciente, a autonomia dele e, lógico, né? O objetivo final, caminhando ao lado para um desfecho clínico melhor. Com certeza, Dani. Eu acho que só tem um lugar, gente, para o médico e para o profissional de saúde estar, que é do lado do paciente. E nós acreditamos, como equipe Médicos na Cozinha, que se é que existe hoje um segredo para a saúde, é descomplicar, é tornar o processo o mais simples possível, é voltar a comer comida de verdade. Porque sempre eu penso assim, o que as pessoas querem? O que nós queremos? Então, nós queremos novidade, nós queremos praticidade,
nós queremos movimento, nós queremos cores, nós queremos sabores, nós queremos experiências. E isso que a gente tenta trazer para o dia a dia das pessoas com o nosso projeto. Doutores, muito obrigada. Eu não sei como agradecer vocês, o quanto vocês tomaram aqui para o público do Flipostos, para os 4 cantos do mundo onde estamos transmitindo. No mundo onde a comunicação está tão rápida, a gente entra no Google e digita dieta, né? Assim, será que jejum é bom? Não sei o que lá, né? Assim, e aí a gente acaba vendo tantas notícias, tantas pessoas fazendo até loucuras, assim, né? Então, chegam pessoas que têm o entendimento do assunto, o estudo do assunto, e assim, não sei como agradecer vocês terem se juntado para fazer esse projeto. É uma honra estar com vocês aqui hoje, conversar com vocês. Espero que a gente se veja em breve, em 2021, presencialmente, vocês aqui em Poços de Caldas, vai ser muito bom. Quem sabe a gente faz até uma oficina, né, com o pessoal, conversar, colocar as crianças, doutora Tassi, imagina colocar as crianças, Imagina! e as cores, os sabores, os brócolis, as beterrabas, assim, né, que parecem tão assustadoras, e a gente sabe o que a gente consegue fazer. Então, eu agradeço novamente e vejo vocês em 2021, certo? Combinado. Estaremos presentes. Obrigado pelo convite. Beleza, Obrigada. gente. Após o intervalo, às 19h30, voltamos com Literatura e Política, com Miriam Leitão, Eliane Catanhede e Mona Dorf mediando. Valeu!